E aí, pessoal do sétimo ano, como é que estamos? Tudo tranquilo? Espero que com vocês esteja tudo bem. Aqui em casa, muito trabalho, mas a gente se vira, a gente dá conta da coisa, né? Bom, antes da gente partir para o nosso vídeo de explicação de língua portuguesa da quarta quinzena, um plano com uma revisão do sexto ano, na parte dos verbos, mas que é importante voltar e frisar com um pouquinho mais de ênfase para que a gente possa dar seguimento nas nossas atividades aí do sétimo ano, eu quero chamar a atenção para algumas questões, tá? Primeira, quando você for entregar as listas de atividade, as folhas de atividade lá no colégio, faz o seguinte, presta atenção em alguns pontos importantes, tá bom? Primeiro, olha se todas as folhas estão com seu nome lá no cabeçalho. Como assim, professor? Mas eu grampeei todas as folhas juntas e botei meu nome na primeira. Não adianta, tem que botar o nome em todas. Por quê? Porque eu corrijo as questões de português, de filosofia, de ensino religioso, o professor Antônio, de educação física, o professor Marcelo, de história e geografia, e por aí vai. O que acontece? A gente abre o teu pacotinho que tu mandou e cada um vai pegar a sua matéria para fazer correção, certo? Então é importante que o teu nome esteja em todas as folhas. Segundo ponto que eu quero frisar, cuidado com respostas em branco. Antes de terminar o teu conteúdo, de pegar e deixar de ladinho, revisa, vê se tu respondeu todas as questões. Isso em todas as matérias. Vale a pena tomar esse cuidado. Preste atenção nisso. Terceiro ponto, mas que também é importante. Letra legível, pessoal. Pelo amor de Deus. Eu entendo que alguns de vocês têm preferência por escrever cursivo, outros por escrever bastão, outros por escrever de imprensa. Tanto faz o jeito que tu resolve escrever. Escreva de uma forma que dê para ler. Se por acaso tu escreveu e achou que a tua letra não tá boa, mostra pro pai, mostra pra mãe, mostra pra tia, mostra pra alguém da tua casa e pergunta: dá para ler o que eu escrevi aqui? Se a pessoa olhar para dizer: cara, dá para ler, mas tá bem difícil. Refaz. Ou então responde as questões em outra folha, lá no teu caderno, e depois passa limpo direto na folha. Senão fica aquelas marcas de apagar várias vezes, fica difícil de ler, fica muito marcada a folha. Tá certo? É uma questão de capricho e de facilitar para quem for corrigir as atividades que tu fez. Presta atenção, às vezes, por um errinho de capricho, a gente pode até considerar errado porque não entendeu a palavra que tu quer botar. Algumas pessoas eu mandei até assim, destacado que a pessoa escreveu em ponto de interrogação, tipo, cara, o que tu escreveu aqui? Não dá para entender. Certo? Prestem atenção nisso. Quarto ponto que eu quero frisar, mas eu acho importante. Gente, acessem o site da escola, que a escola fez para poder facilitar vocês. É uma ferramenta de apoio, uma ferramenta de auxílio, certo? A gente está testando isso. A gente quer ver vocês usando essa ferramenta. Acessem os vídeos que a gente está colocando para vocês. É importante. Facilita a tua compreensão, facilita o teu entendimento. Então, usem as ferramentas que estão à disposição. Ah, senhor, mas a minha internet não é boa. Ah, senhor, eu só tenho o 3G do celular da minha mãe. Cara, quando tu quer estudar, tem que se dar um jeito. Pede o Wi-Fi do vizinho emprestado. Vê se pega um sinal de Wi-Fi perto da tua casa e pede emprestado. Diz: pô, vizinho, olha só, eu não tenho internet, cara. Eu tô querendo estudar. Me empresta teu Wi-Fi. Não tem problema. A pessoa vai te ajudar, eu tenho certeza. Vou te dar um exemplo. Há uma semana atrás, aqui em casa, eu fiquei quase que uma semana sem internet. Porque deu um problema no meu poste, tive que trocar o poste da minha casa. A RGE, em vez de cortar só o cabo da luz para poder fazer a troca do poste, cortou o cabo da internet também. A empresa de internet demorou 4 dias para chegar, para poder vir aqui e consertar. Eu fiquei 4 dias trabalhando com a internet do meu vizinho emprestada. Ele me emprestou a senha do Wi-Fi e eu fiquei utilizando para trabalhar. Certo? Façam isso, gente. Se esforcem. Vale a pena. É o futuro de vocês que depende desse tipo de esforço. Tá certo? Então agora vamos para o que nos interessa. Vamos para a explicação da quarta quinzena. Vamos diminuir o professor aqui para ele parar de incomodar. Vamos jogar lá para o cantinho. Quarta quinzena de língua portuguesa. Vamos lá, vocês estão indo bem? Eu estou pegando as atividades que vocês entregaram agora nessa semana para poder corrigir e quero, para quando vocês entregarem, forem buscar a quinta quinzena, a primeira, segunda e terceira já estejam corrigidas nos pacotinhos separados lá para cada um de vocês. Tá certo? Vamos lá, então. Abrindo ali, atividade 4, ela vai trazer informações a respeito do que, professor? Do verbo, da definição do verbo, dos seus tempos e dos seus modos. Sora, eu lembro que eu já ouvi falar disso, mas... eu esqueci o que eu jantei ontem, vamos lembrar o que eu estudei ano passado? Eu entendo, então vamos revisar. O conteúdo é do sexto ano, porém é de extrema importância para conteúdos que seguem no sétimo. Aí então nós vamos fazer uma revisão. Essa revisão, gente, é assim, ó.
meio de conteúdo e meio de prática. Então, nós já vamos fazendo essa explicação e realizando ela junto. Se tu for realizando essa atividade enquanto tá olhando esse vídeo, vai ser muito mais eficaz. Ou então, faz a atividade que tu consegue primeiro e aí depois para que tudo que tu tá fazendo, vai lá, faz as atividades todas do plano e aí depois volta para cá para tirar tuas dúvidas, para corrigir junto comigo. Tá certo? Presta atenção aí. A gente começa então já direto falando do verbo. Né? Leia o título da reportagem. Após festa de Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. Gente, para quem não sabe, uma tonelada é 1.000 quilos. 290 toneladas são 290 mil quilos de lixo. É lixo para caramba. É uma pequena ilha. Neste título, que palavra indica a ação realizada pelos garis? E aí? A palavra retiram, porque eles retiraram. Foi a ação que eles cometeram lá na praia de Copacabana. Eles retiraram, eles fizeram a ação de retirar esse monte de lixo que estava lá. 2. Leia o trecho extraído, leia o trecho abaixo, meu Deus, eu escrevo e não sei ler, abaixo da mesma notícia. A festa de Réveillon na praia de Copacabana deixou mais de 285 toneladas de lixo, recolhidas por 3.000 garis, que se revezaram em uma operação que começou no domingo, dia 31, e terminou na segunda-feira, dia 1º, antes das 10 horas. Segundo a Conlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana. No trecho lido, quais palavras expressam a ação? O senhor ainda não fez essa atividade, então para esse vídeo, dá um stop, dá um pause, vai lá, faz a atividade aí e volta para corrigir. Ó, pausa. Pausou? Voltou? Vamos lá, vamos corrigir. As palavras deixou, revezaram, começou e terminou. São palavras que expressam o quê? Ação. Coisas que foram feitas. As palavras que expressam ações que acontecem em determinado tempo fazem parte da classe gramatical dos verbos. Então, o verbo é toda palavra na língua portuguesa que expressa ação e que pode, através da sua pronúncia ou da sua escrita, tu entender quando que ela foi realizada. Se foi no passado, se foi no presente ou se foi no futuro. Só uma coisinha, em língua portuguesa a gente não vai tratar de passado, tá? Porque passado pode ser até uma forma nominal, uma forma verbal do verbo passar. Então nós vamos usar o termo pretérito, tá certo? Vamos lá, vamos seguir adiante. Vamos jogar para o canto aqui, onde eu não atrapalhe. Esse slide aqui eu estou achando confuso porque eu não tenho lugar para ficar nele mais ou menos. Então eu vou ir jogando de um canto para o outro. 3. Agora observe as formas verbais, ou seja, verbos que foram modificados de acordo com o tempo e o número. O que é número na língua portuguesa, se eu não lembro? Singular e plural. Destacadas em outro trecho da mesma notícia. Apesar das autuações, a autuação, para quem não sabe, é a aplicação de uma multa, de um auto. O presidente da Conlurb, Rubens Teixeira, avalia, está destacado, que as pessoas estão mais conscientes e até levam o lixo para descartar em casa quando não encontram lixeiras. Quem dera fosse isso verdade em todos os lugares. Estamos orgulhosos. Fizemos um grande trabalho. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Segundo a Conlurb, as lixeiras ajudaram a reduzir o descarte das grandes volumes nas ruas, como embalagens de gelo e bebidas em geral, que costumam ser encontradas ao amanhecer na Avenida Atlântica após grandes eventos. Todas as formas verbais que estão destacadas no texto indicam ação? E aí? Me jogar lá para cima. Aliás, eu vou parar de ficar lendo os textos porque vocês são alfabetizados, sabe ler? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Não. Avalia, levam, descartar e encontram, fizemos e ajudaram são verbos que expressam ações. Estão, estamos e ficou são verbos que indicam estado. Como assim estado, professor? Como as pessoas estão. Pode ser estado físico, estado de espírito, estado emocional. E amanhecer é um verbo que expressa o quê? Fenômeno da natureza. Porque só quem pode amanhecer, obviamente, é a natureza. Pegou? Tu amanhece? A gente usa, né, o verbo... Ah, hoje eu amanheci meio cansado. Mas tu não amanhece. Quem amanhece é a natureza, é o dia, né? Além de expressar ações, então, os verbos podem indicar modos de ser, ou seja, como as coisas foram feitas, né, o modo de acontecer alguma coisa, o estado de espírito ou emocional, mudanças de estado, desses estados de espírito ou emocionais, e fenômenos da natureza. Quando a gente fala no estado de espírito, a gente está querendo se referir ao humor, tá? E fenômenos da natureza.
Sigamos. Número 4, falando de tempo verbal. Releia o título da reportagem. Após festas de Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo em Copacabana. Observe o tempo do verbo retiram. O fato ocorrido na praia de Copacabana foi relatado no tempo presente, no pretérito ou no futuro? Foi relatado no tempo presente, apesar de ter ocorrido no passado. Dá para fazer isso, senhor? Dá, acabou de ser feito. Em sua opinião, por que foi usado esse tempo para o verbo? Aí é uma questão que tu tem que pensar e raciocinar. O uso do tempo presente na forma verbal retiram expressa o acontecimento na atualidade, ou seja, nos nossos tempos, reforçando que se trata de um fato recente, uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Senhor, as minhas respostas não estão iguais às tuas. Iguais, não precisam estar, mas tem que estar na mesma linha de raciocínio. Presta atenção aí, rapaz. Segundo. 5. Leia abaixo outro trecho da matéria. Bah, gente, agora eu não vou ler, senão o trecho vai ficar com 20 horas de trecho. Vai virar o Vingadores Ultimato. 3 horas de filme. Tá? Leia aí, dá um pause e lê de novo. E tá lá no nosso plano também. Pausou? Leu? Então vamos lá. Identifique as formas verbais que aparecem no trecho. Todas elas, senhor? Todas elas. Aparecem as formas verbais comemoram, terminou e começaram. Só isso, senhor? Se tu prestou atenção, é só isso. Essas formas verbais remetem a fatos no presente ou no futuro? Remetem a fatos já ocorridos, o que denota tempo verbal passado. Ou seja, se já aconteceu, é passado, pretérito, certo? Se vai acontecer, é futuro. Se está acontecendo, é presente. 6. Leia as informações do quadro abaixo. Quando 2 ou mais verbos são unidos para expressar uma ideia, temos uma locução verbal. Locução verbal. Gente, presta bem atenção nessa questão da locução verbal. Por quê? Eu tenho 2 ou mais verbos sendo utilizados como um único. Um único. A fiscalização de hoje será feita na orla. Perdão, li errado. Estão prestando atenção como esses 2 verbos poderiam ser facilmente substituídos por um único? Hein? Por exemplo, a fiscalização de hoje acontecerá na orla. A fiscalização de hoje posso mudar também a locução verbal? Será realizada na orla? Ou seja, eu vou poder... No caso agora eu só pensei, o único exemplo que eu pensei foi o acontecerá, mas funciona igual. Foram retiradas das praias 653 toneladas de lixo essa manhã. Retiraram das praias 653 toneladas de lixo essa manhã. Tá vendo? As duas eu posso substituir por uma. Isso é uma locução verbal. 2 verbos fazendo função de um só. Os termos destacados nas orações possuem mais de um verbo fazendo a função de um único. Quando isso ocorre, chamamos de locução verbal. Isso ocorre muito, senhor. Muito. Pra caramba. Tá certo? Seguindo. Identifique, use lá na tua folha, use um marca-texto, ou circula com lápis de cor, uma corzinha mais forte lá para ficar fácil, ou até pinta a palavrinha, tá? As locuções verbais presentes nos fragmentos de notícia a seguir. E aí nós temos 3 excertos, 3 trechos que foram retirados de notícias. Presta atenção lá, olha lá. A primeira, tem locução verbal lá? Tem locução verbal na primeira? Olha a segunda, tem locução verbal lá? A terceira, tem locução verbal? Olha lá. Tinha sido, foram colocados e foram retirados. Segundo o órgão, o lixo já seria recolhido, ou o lixo seria recolhido às 10 horas. Para a festa da virada que reuniu 2,4 milhões de pessoas, foram colocados, ou colocamos, ou colocaram cerca de 700 containers extras. O volume é um pouco menor do que o ano passado, quando 290 toneladas de lixo foram retiradas. Ou quando 290 toneladas de lixo foram removidos. Não, mas tem que ser a locução verbal igual. Eu penso na hora nesses exemplos e acabo mudando. Mas, nesse caso, teria que ser uma locução verbal obrigatoriamente. É verdade, tá certo. Certo? Qualquer dúvida, volta e presta atenção na explicação novamente. Tá bom? Vamos lá. 7. Observe no quadro abaixo a conjugação, no modo indicativo do verbo retirar usado no título da notícia. Olha ali, ó. Presta atenção agora numa coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu tenho aqui um quadrinho que expressa a conjugação verbal.
certo? Aqui eu tenho, bem explicadinho, o que é número, singular e plural, as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Eu tenho 3 pessoas que são do singular, eu, tu, ele ou ela, e o você também é usado junto, ele não é considerado pela língua portuguesa como um pronome que conjuga verbos, mas é um pronome de tratamento. Mas como no coloquialismo, ou seja, na fala do dia a dia, nós expressamos o você, ou no caso do gaúcho, o tu, como se fosse você, eu sempre trago esse exemplo junto para vocês identificarem dentro da fala de vocês. E mesma coisa, eu tenho as pessoas do plural, nós, vós, vocês, eles ou elas, tá bom? E aí eu tenho os 3 tempos ali, presente, pretérito e futuro. Eu tenho o verbo totalmente conjugadinho ali, presta atenção, olha com calma, percebe as mudanças de um para o outro, certo? O que você observou em relação às terminações que aparecem em destaque nos verbos conjugados? As terminações mudam de acordo com a pessoa, de acordo com o número e de acordo com o tempo. Ou seja, elas são variáveis, elas se modificam. Tá certo? Vamos seguir. 8. Releia mais alguns trechos de outra notícia. Aí você para, lê direitinho, bonitinho, e eu vou me botar em cima da notícia aqui. Aí. Transcreva, ou seja, reescreva, né, todas as formas verbais usadas nesses trechos. Foi, repetiram, vistas, surpreende, deixar, é e adquirem. Quais foram as formas verbais? Quais dessas formas verbais foram empregadas no presente e no pretérito? Tem que separar. As formas verbais surpreende e adquirem foram empregadas, foram utilizadas no presente. E as formas verbais foi e repetiram no pretérito. As formas verbais empregadas nesses tempos estão em primeira ou em terceira pessoa. Que efeito de sentido a escolha dessa pessoa no discurso pode produzir na notícia? Primeira, segunda e terceira pessoa. Vou voltar aqui, ó, nesse quadrinho. Eu, tu, você, ele ou ela, a gente considera como eu primeira pessoa, tu segunda pessoa, você e ela, esses dois aqui, ó, terceira pessoa, no singular. No plural, primeira pessoa é nós, segunda pessoa é vós, e esses dois aqui formam a terceira pessoa, certo? Primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa é quem ouve, e a terceira pessoa é do que ou de quem se fala. Então lembra disso, certo? Nós já falamos sobre isso lá no plano sobre formas de discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Presta atenção. A matéria da língua portuguesa vai sempre se conectando uma coisa com a outra, hein? Vou voltar lá para frente agora. Que formas verbais de empregar nesses tempos estão em primeira e em terceira pessoa? Estão em terceira pessoa. A escolha da terceira pessoa do discurso dá objetividade e maior precisão no relato da informação. Como assim, professor? Quando eu falo em terceira pessoa, eu estou falando diretamente sobre o assunto. Então, bota todo mundo que está lendo o texto consegue fazer com que as pessoas entendam que alguém fez aquilo, que aquilo foi uma ação praticada por uma pessoa, por um grupo de pessoas. Tá certo? Gente, qualquer dúvida, volta no vídeo, assiste quantas vezes precisar. E lembra, tenta fazer sozinho primeiro, depois volta para fazer a correção. Modos verbais. Essa parte é legal, porque é o seguinte. Perdão. Leia as frases abaixo e observe os verbos em destaque. A questão dos modos verbais, primeiro vamos fazer a atividade, depois eu vou explicar ponto a ponto cada um dos 3 modos verbais. Existem 3, tá? Primeira frase. Fizemos um grande trabalho. O verbo fizemos está em destaque, ele é a forma verbal do verbo fazer. Se o povo fizesse um grande trabalho, a quantidade de lixo diminuiria. 3. Faça um grande trabalho. Seja consciente e diminua a quantidade de lixo nas praias e calçadões. Indique a frase em que o verbo expressa o quê? Uma possibilidade. Uma possibilidade, uma ideia. Qual será a frase que expressa isso? 1, 2 ou 3? Qual será? A frase 2. Se o povo fizesse, ou seja, uma ideia, eu queria que alguém pudesse realizar essa ação. Uma sugestão, uma ideia, uma hipótese, tá certo? Uma ordem. Qual das frases expressa uma ordem, um comando? Alguma coisa sendo mandada. A frase 3. Faça um grande trabalho. Seja consciente. Diminua a quantidade de lixo. Gente, no meio da gravação vou tomar água porque a garganta está sequíssima. E por eliminação, qual das frases expressa uma certeza? Ou seja, algo que realmente
é fato, aconteceu, acontecerá ou acontece. Obviamente, a frase 1, fizemos um grande trabalho. Essas questões aqui de possibilidade, ordem e certeza estão completamente relacionadas à questão dos modos verbais que a gente vai ver agora aqui, ó. Presta atenção, vamos jogar no cantinho aqui, ó. Além do tempo e da pessoa do discurso, o que muda no verbo também, ele vai se modificar de acordo com o modo. E o que é o modo? Né? É o jeito como as coisas acontecem, como os verbos acontecem. O jeito que eles são modificados, flexionados, também revela a atitude ou a intenção de quem está falando em relação ao que está acontecendo. Por exemplo, os 3 modos básicos do verbo na língua portuguesa são: o modo indicativo é o que expressa um fato real, uma certeza, a frase 1 lá do exercício anterior. O modo subjuntivo expressa uma dúvida, uma possibilidade, uma ideia. Por exemplo, se todos colaborarem, a quantidade de lixo diminuirá. Ou seja, era a frase 2 lá do exercício anterior. E o modo imperativo, que é o modo do comando, da ordem, mas também pode ser de um conselho, de um pedido, de um convite. Seja consciente e não suje as praias dos calçadões, que era a frase 3 lá do exercício anterior. Para lembrar bem do modo imperativo, é o modo que os pais falam. Rapaz, arruma o teu quarto. Guria, arruma o teu roupeiro. E por aí vai, certo? Então, mas também é um modo, não guarda só que é um modo do mando, tá? Do comando, da ordem. É o modo da súplica, do pedido também. Quando alguém diz assim, por favor, me ajude. Ele tá pedindo socorro e tá no modo imperativo. Tá certo, galera? Tranquilo? Ficou na dúvida? Volta no vídeo e vê de novo. Qualquer coisa, chama no WhatsApp. Vamos encerrar? Olha lá. Certinho? Então, pessoal, meu joinha não apareceu ali, ó. Qualquer coisa, chama no WhatsApp, assiste os vídeos, assina o canal que aí aparece para ti quando eu postar alguma coisa. Comenta lá se tu tá gostando, se tu não tá gostando, se tu acha que tem que mudar alguma coisa, se tem que ser mais curto, se tem que ser mais longo. Dá algumas ideias lá pra gente melhorar o trabalho. Tá certo? Então, pessoal, um abração e até a próxima.